Bom dia, meus alunos das turmas de mineração, turmas 2 e 3. É um prazer estar aqui de novo com vocês, ok? Nós vamos dar continuidade ao nosso capítulo 2, que é o capítulo que trata da estrutura atômica. Correto, gente? Ok? Como eu disse na aula passada, é interessante que, além daquele material que está disponível lá na página do Moodle, vocês baixem alguns livros, especialmente o livro do Ricardo Feltri, né? Tá? Ricardo Feltri, volume 1. Muito bom esse livro, ok? Hoje eu vou mostrar algumas partes dele aqui de novo, né? Toda aula a gente aborda várias fontes, né? Ok, gente? Então, já vou compartilhar. Já vou compartilhar a minha tela com vocês. Como sempre faço, né? A gente começa mostrando o cronograma. Hoje nós estamos aqui no dia 6/10, ok? E nós vamos continuar trabalhando com os modelos atômicos e vamos até esse ponto aqui, ó. Esse ponto. Nós vamos até as grandezas atômicas, número atômico e número de massa. A parte de isótopos, isóbaros, isótonos, essa parte, esses conceitos vão ficar para a próxima aula, para a aula do dia 13/10. Se der tempo hoje, a gente aborda esse assunto. Se não, e essa parte, isótopos, isóbaros, isótonos, e isoeletrônicos, né? A gente joga para a próxima aula, sem problema, tá? Porque pela nossa programação, na aula da semana que vem, está apenas o diagrama de Linus Pauling, que trata da configuração eletrônica, né? Então, essa aula de hoje ficou muito extensa, muitos assuntos. Eu vou passar uma parte para a próxima aula, ok, gente? Muito bem. Então, vamos voltar lá na nossa aula passada. Se alguém tiver alguma pergunta, alguém quiser falar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Então, na aula passada, na quarta-feira da semana passada, nós terminamos falando do modelo atômico de Rutherford. O que disse o Rutherford no seu modelo atômico? O Rutherford, ele disse que ele fez uma experiência, vamos voltar lá na experiência dele, aqui a experiência do Rutherford. Olha lá ele lá, olha lá, o nosso amigo Bigode lá, o nosso amigo Rutherford. Essa é a experiência que o Rutherford fez lá em 1911. Tá? Ele era um cientista inglês, né? Então ele usou um material radioativo que emite partículas alfa. Partículas alfa são partículas de carga positiva, tá? E que elas são emitidas, é uma partícula radioativa. Nessa época aí já se conhecia a radioatividade perfeitamente, né? Tá? Que são lançadas pelo material radioativo. O material radioativo aqui é um elemento químico chamado polônio. Essas partículas alfa são lançadas em alta velocidade, se não me engano, as alfa acho que são 30 mil quilômetros por segundo. Só para ter ideia, a velocidade da luz são 300 mil quilômetros por segundo, né, da luz. Essas partículas alfa, elas aqui no desenho do lado, ó,
de carga positiva eram lançadas contra uma placa de ouro, uma lâmina de ouro. Se os modelos atômicos anteriores, do Dalton, do Thomson, nós estudamos isso na aula passada, né? Se esses modelos atômicos fossem verdadeiros, as partículas alfa seriam lançadas contra a lâmina de ouro e ficariam retidas na lâmina, elas não passariam. E o que foi que o Rutherford observou? Que a grande maioria das partículas alfa passava reto, passava direto. Então, como é que pode as partículas de carga positiva, com massa, elas têm massa, tá? Como é que elas poderiam passar pela placa de ouro? Tá? A grande maioria passava reto. Aqui o desenho do lado, ó. A grande maioria passava reto. Não sofria, aqui a mãozinha aqui no desenho aqui, ó. A grande maioria não sofria desvio. Não sofria desvio. E como é que ele observou isso? Como é que o Rutherford observou? Ele não tem o olho mágico, não, né? Não tem o olho do super-homem, não. Ele pegou um tambor, esse tambor redondo aqui, ó, tá? Pintou ele por dentro, com uma tinta reflexiva, tá? Essa tinta, ela tem essa aqui, ó, o símbolo aqui embaixo, aqui, ó, ZNS, é sulfeto de zinco. Essa substância, quando recebe incidência de partículas energéticas, ela fica iluminada, tá vendo os pontinhos de luz ali? Né? Então, o Rutherford contou, tá? Ele e a equipe dele, de cientistas, né? Essa equipe do Rutherford contou de cada 100 mil, na verdade é de cada 10 mil a 100 mil partículas que batiam aqui, chegavam aqui na lâmina, somente uma era desviada. Olha lá. Ou era repelida, voltava, ou era desviada. A grande, esmagadora maioria passava reto. Esse é o modelo do Rutherford. Tá? Aqui um outro desenho do modelo dele, ó. Aqui um outro desenho do modelo dele. Olha lá. Isso aqui é do livro do Felter. As partículas aqui, ó, alfa. Isso aqui é símbolo de alfa. A grande maioria passava sem sofrer desvios, passava reto. De cada 10 mil a 100 mil, somente uma era desviada. Olha lá. Então, o que o Rutherford afirmou? Qual foi o modelo dele, basicamente? Que o átomo, olha aqui o desenho aqui embaixo, ó, à direita, tem um núcleo positivo, tá? Com cargas positivas. Por que ele afirmou isso? Porque as partículas alfa positivas, quando batiam no núcleo, positivo com positivo tende a repelir. Olha lá. Positivo com positivo tende a repelir. Como a maioria passava reto, ele disse que esse núcleo era muito pequeno, é positivo e muito pequeno. E que ao redor do núcleo, girando em órbitas circulares, estavam partículas de carga negativa. Essas partículas de carga negativa, girando em órbitas circulares, são os elétrons. Esse modelo do Rutherford foi um modelo assim que foi um grande avanço no estudo do átomo, no estudo da estrutura do átomo. Esse modelo tinha alguns problemas? Tinha. Primeiro, nem todos os elétrons, giram em órbitas circulares, nem todos. Tá? Alguns giram em órbitas diferentes do círculo. Nós vamos ver isso hoje ainda, mais à frente. Ok? E tinha um outro problema também. Esse o Rutherford não explicou. Qual que era esse outro problema que o Rutherford não explicou? Estão vendo o desenho aqui que eu estou mostrando com a mãozinha?
O núcleo é positivo. O núcleo é positivo. O elétron é negativo. Todos nós sabemos, e naquela época também já se sabia, que partículas de cargas contrárias, polo negativo, polo positivo, a tendência do negativo não é atrair o positivo e vice-versa? Positivo atrai negativo, negativo atrai positivo? Então, qual seria a tendência do elétron? Qual seria? Não é. Ainda bem que não é. Qual seria? A seguinte pergunta foi feita para a equipe do Rutherford. Porque ciência, gente, é assim. Os cientistas, eles buscam explicar a natureza da matéria, os fenômenos que ocorrem, mas também eles têm que estabelecer uma teoria convincente. O que significa isso? Não pode ter furo na teoria, no modelo. E qual foi o furo? Qual foi a falha do modelo do Rutherford? Foi essa. Por que o elétron não é atraído pelo núcleo? Ou seja, por que ele não descreve uma trajetória até se chocar com o núcleo? Quer ver? Eu fiz um desenho aqui, vamos lá no meu rascunho, ó, o meu rascunho aqui. Ó. Tá? Eu fiz um desenho aqui, mostrando isso. Olha lá. Então, o que o Rutherford falou? O Rutherford, ele falou isso aqui basicamente, ó. Isso, olha aqui o desenho aqui, ó. Que o átomo tem um núcleo muito pequeno, em relação ao tamanho da eletrosfera, em relação ao diâmetro da eletrosfera. Tá? Falou também que esse núcleo é positivo, né, onde estão os prótons, né, as partículas positivas, chamadas prótons. Nessa época aí não se sabia da existência dos nêutrons, tá? E falou também que os elétrons giram em órbitas circulares ao redor do núcleo. Tá. Mas aí surgiu a dúvida. Olha a dúvida aqui, ó. A dúvida. A pergunta ali, ó. Por quê? Eu acho que... faltou aqui, não faltou um acento aqui na letra E aqui? Um chapeuzinho? Eu acho que faltou, viu? Depois eu coloco, eu vou corrigir isso aí. Por que os elétrons permanecem na sua órbita? Por que eles permanecem? Tá? E isso é verdade, eles permanecem, tá? E por que eles não perdem? Por que eles não perdem energia? O que significa isso? Significa o seguinte, qual era a dúvida? O elétron, aqui ele, estou passando a mãozinha nele aqui, ó. Ele tem carga negativa, olha lá, ali em cima ali. Ó. O que seria de se esperar do comportamento do elétron? Como ele gira ao redor do núcleo, um é negativo, o núcleo é positivo, o elétron negativo, o núcleo positivo, o que seria de se esperar é o quê? É que esse elétron fosse atraído pelo núcleo, descrevendo um movimento, tá vendo o movimento aqui, ó? Esse movimento aqui é um movimento de espiral, Oh, aí ia chegando mais pertinho, pum, até se chocar com o núcleo. Se isso acontecesse, se o elétron fosse atraído pelo núcleo, tá? E descrevesse esse movimento em direção ao núcleo, olha lá, pum, e trombasse com o núcleo, não existiria matéria, não existiria átomo como a gente conhece. Ou seja, não existiria átomo com núcleo e eletrosfera. Os elétrons da eletrosfera seriam atraídos pelo núcleo. Então, essa dúvida, tá?
essa dúvida, o Rutherford não soube explicar. Ele não conseguiu explicar. Tá? Essa foi a falha do modelo atômico dele. Mas aí, gente, tá? O modelo do Rutherford lá, né? É o chamado modelo, olha lá, modelo do sistema solar, né? Que é um modelo muito interessante, só teve esse problema, de não explicar por que que o elétron gira na sua órbita e por que que ele não tromba, por que que ele não é atraído pelo núcleo, porque o núcleo é positivo e o elétron é negativo. Foi então, que um outro cientista, esse aqui, tá? Chamado Niels Bohr, ele era dinamarquês, tá? Niels Bohr, ele foi aluno do Rutherford, vejam que foi só 2 anos depois. Rutherford foi em 1911, Bohr foi em 1913. O que que o Bohr fez? Tá? O Bohr pegou o modelo atômico do Rutherford e realizou novos experimentos com ele. Vamos passar lá para o meu rascunho de novo? Tá? Vamos passar lá para o meu rascunho. Agora sim. O Bohr fez. Inclusive, gente, o Niels Bohr, ele era, quando ele propôs esse modelo atômico aí, tá? Deixa eu ver se tem aqui a idade dele, cadê a idade dele? Ele era novo, deixa eu ver se tem aqui, deixa eu ver. Cadê ele? Não sei onde que ele está, peraí, deixa eu localizar ele aqui. Nosso amigo Bohr, não estou achando. Bom, não tem problema. Mas o Bohr, esse moço aqui, ele, quando ele propôs esse modelo, ele era relativamente novo, ele era aluno de doutorado do Rutherford, né? Tá? Tanto é que ele, no início do século XX, essa época aqui era no início do século XX, depois de alguns anos, ele mudou para os Estados Unidos, ele foi para os Estados Unidos, e quando teve a Segunda Guerra Mundial, ele era especialista em química, em física quântica, em física nuclear, né? Ele mexia com o núcleo de átomos, né? Ele foi um dos cientistas que contribuiu para o desenvolvimento da primeira bomba atômica dos Estados Unidos, né? Todo mundo conhece a história, né? Em 1945, no final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos lançaram sobre o Japão 2 bombas atômicas, né? Uma em Hiroshima e outra em Nagasaki, né? Em agosto de 1945, né? Diferença de 3 dias uma para a outra. E esse cientista aqui, o Niels Bohr, ele, na década de 40, lá nos Estados Unidos, né? Na década de 30, nas décadas de 30 e 40 do século 20 passado, ele foi um dos cientistas que contribuiu para o desenvolvimento da energia nuclear, das armas, das bombas atômicas, né? Tá? Bom, então vamos voltar lá em 1913. O que esse cara fez? Esse nosso amigo aí, ele pegou o modelo do Rutherford, olha lá o modelo do Rutherford, núcleo positivo, eletrosfera com os elétrons negativos girando ao redor do núcleo, tá? Qual era o objetivo dele? Explicar a dúvida. Qual que era a dúvida mesmo? Porque os elétrons giram ao redor do núcleo e não
são atraídos pelo núcleo até se chocarem com ele. Isso aqui que eu estou mostrando aqui não acontece. O que acontece é isso aqui, ó. O elétron gira ao redor do núcleo numa órbita com energia constante. Então, o que o Bohr fez? Ele pegou um átomo de hidrogênio, ele pegou átomos de hidrogênio. Por que átomos de hidrogênio? Porque o hidrogênio é o elemento mais simples, né, conhecido. Tá? Lá na tabela periódica, é o primeiro elemento químico da tabela periódica. Tá? Como é que o átomo de hidrogênio é constituído? O átomo de hidrogênio, ele tem um próton, tá? Próton é partícula de carga. De internet caiu? Ô, gente, só um minutinho, deu um problema na minha energia elétrica aqui. Só um minutinho. Qual o chato? Tá dando algum problema aqui, cara. Tá ligado? É a máquina? É. Não liga ela lá agora, não, que eu estou dando aula. Não liga ela agora, não. Eu vou tentar resolver isso. Não. Essa malha sabe o que foi ali? Oxílio. Depois que o Bruno mexeu naquela coisa ali para trocar as fases da. Deu uma zebaela lá. Você que tentou trocar a voltagem da máquina? Mudou aqui, virou para cá. Vou falar para o Bruno, ver se a gente consegue. Oh, meu santo Deus. Alô, pessoal, vocês estão me escutando? Sim, sim. Houve alguma interrupção na aula? Não. Panelas de alumínio, baterias de carro. Está no vídeo, né? Sim. Hoje, então tá. Deixa eu continuar aqui, que caiu uma chave aqui do quadro de energia aqui de casa aqui, deu uma sobrecarga. Vocês estão enxergando aqui, ó, a minha tela aqui, não estão? Sim. Então, confere para mim, então, né? Tá, sim. Ok, obrigado. Ok. Muito bem. Então, vamos continuar. Então, o que o Bohr fez? O Bohr pegou um átomo de hidrogênio, que é um próton e um elétron, tá? E bombardeou, olha aqui a palavra que eu estou usando aqui, ó. Bombardeou, eu pus entre aspas, tá? Porque bombardear vem de bomba, né? Não é isso. Ele incidiu energia no átomo de hidrogênio, tá? De tal forma que esse elétron do átomo de hidrogênio recebesse essa energia. O que aconteceu? Esse elétron, olha o desenho de baixo aqui, ó. Esse elétron, tá? Que estava nessa camada eletrônica mais interna, ele absorveu energia, ele absorve energia e salta para uma camada eletrônica, para o que a gente vai passar a chamar agora de nível de energia, tá? Ele salta para um nível de energia mais externo, para um nível mais energético. Por que esse nível aqui é mais energético do que esse aqui de baixo? Porque o elétron absorveu energia. Ele tinha uma certa quantidade de energia naquela posição anterior dele, aqui, nessa posição anterior, só que quando ele recebe energia,
Essa energia aqui, gente, pode ser na forma de luz, pode ser na forma de calor, pode ser na forma de eletricidade, tá? Então, quando ele recebe essa energia, ele salta para um nível mais externo. Esse nível mais externo é mais energético. Então, olha lá o que está escrito. Ao ser bombardeado, tá? Ao ser bombardeado com energia, esse elétron absorve a energia e pula para um nível mais energético, para um nível mais externo. Olha lá o desenho. Tá. Aí vocês devem estar pensando assim, como é que esse cara conseguiu enxergar isso? Agora que vem, ó. Aqui, ó. O que o Bohr observou? Que assim que a energia era absorvida, olha lá, desenho de cima, pelo elétron, olha lá, o elétron absorve, salta de nível, salta de nível, só que o elétron ele não fica nesse nível mais energético, ele retorna, a tendência dele é retornar para o nível anterior, para o nível de energia anterior, ou seja, para a camada eletrônica anterior. Então, olha o desenho de baixo aqui, ó. Olha lá. O elétron estava no seu nível de energia, a mãozinha aqui, recebe energia, pula, salta mesmo, para um nível de energia. É claro que isso aí acontece milhões de vezes por segundo, né? Tá? Salta para um nível de energia mais externo, mais energético, só que ele não fica nessa posição mais energética. Ele retorna para o seu nível de energia anterior. Como que o Bohr observou isso? Porque ao voltar para o seu nível de energia anterior, esse elétron libera energia. Aquela energia, olha lá, que ele tinha absorvido aqui, ó, lá em cima, ó, essa energia que ele absorveu para pular do nível interno para o nível externo, na hora que ele, agora, desce aqui para baixo, na hora que ele volta para o seu nível anterior, o interno, aquela energia que ele absorveu, ele vai devolver, ele vai liberar. E essa energia, ele libera na forma de luz. Olha lá. Então, o elétron retorna ao seu nível de energia anterior, que o Bohr chamou de estado estacionário de energia, tá? Esse estado aqui dele. Então, cada elétron tem um nível de energia próprio. A tendência dele é ficar lá. Se por um motivo ele sai de lá, se energia é fornecida para ele, ele absorve energia, pula, vai para um nível mais energético, mas imediatamente ele volta para o seu nível anterior. É o chamado estado estacionário. Estado estacionário de energia. E quando ele volta, está aqui, na hora que ele volta para cá, ele libera energia na forma de quê? Na forma de luz. Então, foi essa luz liberada pelo elétron, tá? Então, o elétron recebe energia, pula para um nível mais externo, devolve energia na forma de quê? Na forma de luz. Foi essa quantidade de luz que os cientistas, o Bohr, a equipe dele, conseguiram medir. Então, eles verificaram que os elétrons, quando eles são energizados, eles saltam e voltam. Eles têm essa tendência de pular para um nível mais externo e voltar. Gente, isso hoje em dia é bastante utilizado em iluminação pública.
não sei se vocês conhecem, lâmpada de sódio. Lâmpada de sódio. A lâmpada de sódio, ela tem uma cor amarela intensa. Aquela luz amarela lá, nada mais é do que a energia devolvida pelos elétrons da eletrosfera do sódio. A lâmpada de mercúrio, a gente tem lâmpada de vapor metálico, aquelas lâmpadas que iluminam muito, né? Tá? Então, o que o Bohr falou? Vamos lá. O Bohr falou isso aqui, ó. Então, aqui na apostila, gente, de vocês, tem lá uma série de experiências mostrando uma série de figuras mostrando a experiência do Bohr e de outros cientistas, mas o que eu fiz aqui nesse rascunho para vocês aqui? Eu fiz um resumo do modelo do Bohr. Eu dei uma resumida no modelo do Bohr. Tá? Aquela figurinha que eu falei, ó, o elétron. Olha lá o elétron. Vem, tum. Então, essa aqui foi a dúvida, né, do modelo do Rutherford, que o Bohr explicou, né? Então, qual é o modelo do Bohr? O modelo do Bohr é bem simples assim. Ele é uma continuidade do modelo do Rutherford. Tanto é que tem livro de química que chama de modelo atômico Rutherford-Bohr. Coloca como se fosse um único modelo atômico, tá? Então, qual foi o modelo, a teoria atômica de Bohr? Primeiro, o núcleo é positivo e a eletrosfera é negativa. Isso aí o Rutherford já tinha falado. O que mais? Na eletrosfera, existem aquelas regiões na eletrosfera onde estão os elétrons negativos, chamadas de camadas eletrônicas ou níveis de energia. E é verdade, tá? Hoje são conhecidos 7 níveis de energia. Eles são simbolizados pelas letras K, L, M, N, O, P e Q. Nós vamos voltar a falar nisso. Terceira proposta do Rutherford. Olha lá. O elétron, quando no seu nível de energia, não perde nem ganha energia espontaneamente. O que significa isso? Ele só sai daquele nível dele, tá? Se ele for obrigado a sair de lá. Olha lá, vamos voltar aqui, ó. O elétron está aqui girando, ó. Tá. Ele só sai daquele nível de energia dele se a gente fornecer uma energia externa para ele, na forma de luz, calor, eletricidade. Olha lá, vamos voltar aqui, ó. Olha lá. O elétron está aqui, ó, girando no seu nível. Opa! Ele só sai daqui se ele receber energia de fora. Se alguma forma de energia for fornecida para ele, se ele receber algum tipo de energia. Pode ser calor, pode ser luz, pode ser eletricidade, tá? Aí o que ele faz? Aí ele salta. Só que ele salta e volta. Ele não quer ficar nesse nível aqui mais energético. Isso são observações do Bohr, tá, gente? Tá? Então, a tendência do elétron é ficar no seu nível de energia. Tá? Quer dizer, aqui, ó. Por isso que está escrito isso aí, ó. A tendência dele é ficar. Olha lá, o elétron se movimenta no seu nível de energia, que é chamado estado estacionário de energia. A tendência dele é ficar lá. Agora, olha aqui a experiência, ó. Olha lá. Quando o elétron passa para um nível externo, quando ele recebe energia, passa para um nível mais energético, né? A tendência dele é voltar. A tendência dele é lá. Nós acabamos de falar. Ó. Tá?
A tendência dele é voltar para o seu estado anterior. Ele não fica naquele mais energético. E quando ele volta para o seu estado anterior, lá, quando ele volta para o seu estado anterior, ele emite energia, ele devolve aquela energia que ele recebeu na forma de luz. Vocês vão fazer uma experiência no laboratório usando o modelo de Bohr, tá? Experiência muito interessante. A energia fornecida lá para os elétrons vai ser calor, vocês vão ver lá no vídeo lá. Muito bem, vamos seguir. Aí, esse Sommerfeld, tá? Em 1915, ele demonstrou que os elétrons podem percorrer órbitas, tanto órbitas circulares, quanto órbitas o quê? Quanto órbitas elípticas. Tá? Aqui, ó, o modelo do Sommerfeld. Aí, gente, vamos só evoluindo. Então, eu dei uma resumida grande aqui nessa apostila, tá? Então, vamos ver aqui no Felter. Aí, em 1932, tá? Teve um cientista chamado James Chadwick. O que ele provou? Ele provou a existência dos nêutrons. Tá? Então, o Chadwick provou que no núcleo do átomo, além dos prótons, os prótons de carga positiva, existiam partículas, e isso é verdade, tá? A gente sabe disso. Existiam partículas sem carga elétrica, os prótons são positivos, os elétrons da eletrosfera são negativos. E o Chadwick, em 1939, comprovou a existência de partículas, tá? Com a mesma massa dos prótons, só que sem carga nem positiva nem negativa. Daí a origem do nome nêutrons. Ah lá. Qual seria a função dos nêutrons? Além de dar massa, de fornecer massa para o átomo, vamos lá no meu desenho, ó. Vamos lá no meu desenho. Chadwick, 1932. Segundo Chadwick, a existência dos nêutrons aqui no desenho, tá? Eles serviriam como uma espécie de isolante dos prótons. Quer ver? Olha o desenho de baixo. Olha o desenho de baixo. Imagina que um núcleo, esse desenho aqui, ó, sem nêutrons, não tem nêutrons, somente prótons. Isso aqui não existe, tá, gente? Esse desenho aqui que eu estou passando a minha mão aqui não existe. Mas vamos imaginar um núcleo. Vamos imaginar um núcleo, tá? Sem nêutrons, somente prótons. Como são todas elas partículas de carga positiva, a tendência, todo mundo sabe que partículas de mesma carga, de mesmo sinal, a tendência é repelir, não é? Positivo não repele positivo. Se você pega dois polos positivos de um ímã, a tendência desses polos positivos não é repelir? Então, se isso aqui fosse verdade, não existiria núcleo, tá, dos átomos, porque as partículas positivas, aqui o desenho que eu fiz aqui, ó, a tendência delas é se repelirem umas às outras. Ó, a tendência delas é se repelirem. Então, qual é a explicação para a existência dos nêutrons? Os nêutrons, olha lá, permitem que o núcleo
não desmorone. Não é bem desmoronar. Desmoronar é cair, né? Permite que o núcleo não desmantele, né? Não exploda, né? Ou seja, qual é a função dos nêutrons? Os nêutrons fazem, tá? Os nêutrons fazem com que os prótons positivos não sejam repelidos uns pelos outros. Então, a existência dos nêutrons, olha lá o desenho, ó, serviria como uma espécie de isolante. Então, aqui eu passando a mão, esse nêutron aqui, ó, isola um próton do outro, ó, isola um próton do outro, impedindo que aconteça isso aqui, ó, tá? O desenho do feltro aqui está muito bom, olha lá. Aqui o núcleo, esse aqui é o núcleo, ó, a representação do núcleo. Então, o núcleo, nós temos prótons e nêutrons. Os nêutrons, olha lá, os nêutrons isolam, tá? os prótons e evitam que o núcleo seja desmantelado, seja desmoronado, evita que essas partículas positivas sejam expulsas, né, do núcleo, porque os nêutrons não têm carga, eles impedem que isso aconteça. Ok, gente? Tá? Muito bem. Então, agora, e no modelo atual. No modelo atual. Olha lá, que bacana. Ó. Olha aí o nosso modelo de estrutura atômica. Está aqui muito bem representada. Então, para nós, a partir de agora, nós vamos trabalhar com esse modelo. Qual modelo? Núcleo. Quais são as partículas do núcleo? São os prótons e os nêutrons. Prótons de carga positiva, nêutrons sem carga. Tá? Ok? O que mais? Opa, aqui, não, aqui, ó. Eletrosfera. O que é a eletrosfera? A eletrosfera, ela é formada por elétrons distribuídas em diferentes camadas. Hoje já se sabe, são 7 camadas eletrônicas, né? São 7, tá? Desde as mais internas até as mais externas, mais distantes do núcleo. Esse quadro aqui, gente, esse quadrinho aqui, ó, ele é um resumo para nós do modelo atual. Quais são as partículas atômicas? Quais são as partículas atômicas? Próton, nêutron, elétron. Próton e nêutron estão no núcleo. A massa do próton foi simbolizada, foi como padrão adotada como 1, tá? Massa 1, vocês vão ver daqui a pouco, chama unidade de massa atômica. Vamos mostrar daqui a pouco. E a carga elétrica do próton é positiva. Já o nêutron, lá no núcleo também, ó, lá no núcleo, também tem massa 1, tá? Mas a carga elétrica dele é nula, é zero, não tem carga lá no núcleo. E na eletrosfera, aqui, na eletrosfera, estão os elétrons, tá? Que tem carga negativa, e olha só que interessante, a massa do elétron é 1836 vezes menor do que a massa do próton ou do nêutron. Então, a massa do elétron, essa partícula aqui, ó, é praticamente zero. A gente considera como sendo praticamente zero. Quer ver? Vamos voltar aqui, ó. Aí o modelo atômico, ó. Isso aí está lá na apostila de vocês, ó, tá? O quadrinho aí, ó, aquele quadrinho. Então, nós temos próton, nêutron, elétron, tá? Núcleo, eletrosfera,
Aí agora nós vamos introduzir um símbolo para essas partículas. Tá? Essas partículas, elas são chamadas de partículas fundamentais do átomo. Próton positivo de massa 1. Nêutron sem carga, 0. Sem carga, esse 0 aqui significa que não tem carga. De massa 1. De massa 1. Tá? Aqui, ó. Esse 1 ali, gente, é esse 1 aqui, ó. Chama unidade, esse U, chama unidade de massa atômica. Nós vamos voltar a falar sobre isso, tá? É a massa de um próton ou a massa de um elétron. Olha lá. Oh, desculpa. De um próton ou de um nêutron. Aqui a massa do elétron é 1U dividido por 1840. Então, nós vamos considerar a massa do elétron como sendo 0. A carga do elétron é negativa, aqui. E como é que fica o símbolo do elétron? É a letra E, com o negativo em cima, ali, ó, e o 0 embaixo. Esse 0 aqui é a massa, tá? Esse 1 aqui do próton é a massa. 1 do nêutron é a massa. As cargas estão do lado direito, ó. Positivo, sem carga no nêutron, negativo no elétron. Essas são as partículas fundamentais do átomo, que é o modelo que a gente conhece hoje. Deixa eu ver se eu escrevi alguma coisa aqui. O desenho está muito mais feio, né, irmão? Olha lá, a constituição do átomo atual. Núcleo, prótons mais nêutrons, eletrosfera, que são os elétrons. Bom, vamos para terminar. Falar agora, mais dois minutinhos, tá, gente? Nós vamos falar de... se bem que pensando bem, nós vamos parar por aqui. Vamos parar por aqui. Na próxima aula, a gente retoma aqui nesse item conceitos fundamentais, tá? Que são as grandezas atômicas. Na próxima aula, a gente retoma aqui, nessas chamadas grandezas. Me lembrem, tá, gente? Não deixem de me lembrar lá na quarta que vem. Já está em cima da hora, eu tenho que dar aula também às 11 horas. Aí vai ficar muito atropelado. Então, nós vamos continuar na próxima aula a partir de grandezas atômicas. Ok? Vou retornar lá para a nossa tela. Tudo bem, gente? E eu vou fazer também o seguinte, aquele material meu ali, meu rascunho, eu vou melhorar ele e vou colocar ele também lá na página do Moodle, lá no capítulo 2, lá da nossa sala virtual do Moodle. E vou colocar também alguns exercícios, tá? Tudo bem, gente? Então, tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma colocação? Professor, Diga, Flávio. esses exercícios você vai colocar hoje ou para a próxima semana? Não, eu vou lá naquela apostila que vocês têm lá do primeiro trimestre, já tem lá bastante exercício, tá? Uhum. Essa que eu estava projetando aqui, hoje eu projetei o livro do Feltri, projetei a apostila e projetei o meu rascunho. Lá na apostila tem bastante exercício, mas no meu rascunho, eu vou colocar alguns exercícios, tá? Vou pegar lá na apostila e vou resolver esses exercícios. E vou colocar esse meu rascunho, eu estou chamando de rascunho, mas é feito à mão, manuscrito, né? Vou colocar lá na página, lá no capítulo 2 da nossa sala do Moodle, ok? Mas eu vou fazer isso hoje à tarde, no mais tardar amanhã cedo, ok? Tá bom, gente? Então, mais alguém? Alguma dúvida? Obrigado, viu, Flávio? Obrigado.
Alguém tem mais alguma pergunta? Então eu vou parar a gravação. Vamos lá, O vídeo dessa aula hoje estará à tarde, já à tarde, depois do almoço eu coloco lá lá no Moodle, ok, gente? Um abraço, até mais.